Quando falamos em razões pelas quais alguém segue ou procura conhecer a filosofia metassimbólica, normalmente se apontam dois aspectos: o individual, que é o aspecto do buscador, que a gente já abordou, e também o aspecto do mundo, ou seja, alguém que se sente insatisfeito com a sua própria existência e com a forma como ela se desenrola no mundo, e também na dimensão do mundo, né? Na medida em que a situação, tudo indica, já de um caminho muito difícil, como eu havia dito, a gente já tem a percepção de que o mundo se transformou num grande Titanic que já está afundando, que já segue para o seu colapso. Isso nos afeta na medida em que, como espécie, nós estamos caminhando bem provavelmente para a nossa extinção, em se mantendo o rumo atual desse Titanic. Então, apesar de existirem os dois aspectos, o individual e o coletivo, os dois estão intimamente ligados do ponto de vista paradigmático. Por quê? Há uma relação quase que circular, porque o mundo nos precede, ou seja, o paradigma no qual nós vivemos e cuja identidade é formada por ele, está expresso no mundo, ou seja, esse paradigma é o mundo. E quando nós colapsamos na existência, né, é dentro desse paradigma que nós somos formados. Portanto, há um processo de mutualimentação, de retroalimentação. O paradigma forma as pessoas, a identidade dos indivíduos, através do colapso na família, na cidade, nos amigos e tudo mais. A gente aprende a conhecer e a usar, e a gente se transforma nesse paradigma, e é na medida em que nós nos transformamos, isso refletido na identidade, no paradigma em si, nós somos também o coletivo. Então, o individual se expressa no coletivo, e o coletivo é a ação conjunta de todas as individualidades que se mantêm em sua estrutura na medida em que todas as individualidades participam do mesmo paradigma. Então, a relação ela é muito estreita, não existe um coletivo que seja separado do individual. E quando nós falamos de filosofia metassimbólica, a gente está falando do caminho que segue do individual, né, do espaço de ação possível, porque nós estamos falando na formação dentro de um novo paradigma. É o paradigma que vai ser proposto, que é proposto pela filosofia metassimbólica, que é uma revolução em termos de referência, ou seja, o indivíduo passa a ser formado, assim como o aluno de física é formado, passa a ser treinado no paradigma de Einstein, da física da relatividade. Também no caso do aluno da filosofia metassimbólica, ele passa a ser treinado dentro do paradigma proposto pela filosofia metassimbólica. Lembrando que esse paradigma ele é uma revolução necessária e sobre o paradigma que estrutura a própria identidade do indivíduo, ou seja, é o indivíduo que é foco de uma revolução. E na medida em que a coletividade é a soma das individualidades como expressão das identidades em relações dinâmicas, a filosofia metassimbólica não consegue entender, pelo menos nas primeiras etapas, que qualquer movimento de natureza coletiva possa trazer um resultado. Então, o importante é entender de que o foco concreto, apesar que o mundo, a coletividade, possa ser uma das razões pelas quais eu me aproximo da filosofia metassimbólica, mas a grande compreensão precisa se dar quando se constata que é no nível do indivíduo que o processo se inicia.